Bíblia Revelada, versão de Nelson do Antigo Testamento Alfa. Gênesis capítulo 19. Ló hospeda os 2 anjos em sua casa. A situação de Sodoma era deplorável. A condição moral de Sodoma daqueles dias é um tipo das condições morais que o mundo de hoje começa a viver. Antes do advento do Anticristo, certamente terá de enfrentar o mesmo juízo. O juiz Ló era justo, mas sua intimidade com Deus era limitada. Ló não tinha a mesma intimidade com Deus, nem conhecia Deus como Abraão. O Adonai, o ancião de dias, ficou com Abraão, o Dabar, o Verbo, e o Espírito de Elohim foram a Sodoma, foram conhecer aquele domicílio demoníaco. Os anjos sempre estão dispostos a transmitir a vontade de Deus na terra e no céu. Gênesis 19, verso 1. Então chegaram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrando-se com o rosto em terra. O local da orgia da cidade seria visitado. Deus veio identificar-se com os pecadores para estabelecer juízo. A casa de Ló não estava preparada para receber seu Deus. Na praça estavam os pervertidos cananeus. Gênesis 19, 2. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, de madrugada nos levantareis e ireis no vosso caminho. Mas eles responderam: Não, mas na praça passaremos a noite. O fim da linha era ali. Os anjos não iriam mais longe. Eles também não vieram para comer. Vez por outra, Deus não quer nossa hospedagem nem nossa comida. Gênesis 19, 3. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes preparou um banquete, assando-lhes pães sem fermento, e eles comeram. Toda a cidade pervertida, um ataque direto aos anjos, jovens e velhos e gente de toda a região. Todos estavam contaminados, eles desprezavam o amor das mulheres. Gênesis 19, verso 4. E antes que se deitassem, os homens da cidade de Sodoma cercaram a casa, tanto jovens como velhos, todo o povo proveniente de todos os rincões. Gênesis 19, verso 5. E chamando a Ló, disseram: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Faze-os vir aqui fora para que os conheçamos. Significa ter relação íntima. 19:6. Então Ló saiu-lhes à porta e, enfrentando-os, fechou atrás de si. 19:7. E lhes disse: Meus irmãos, rogo-vos que não cometais tal perversão. Muitos pais não conhecem as suas próprias filhas. A hospitalidade de Ló merecia ser louvada, mas ele estava enganado a respeito do comportamento de suas filhas. Gênesis 19, verso 8. Eis aqui, em troca, tenho 2 filhas que são virgens. Eu vos trarei para fora e fareis com elas como bem vos parecer. Então somente nada façais a estes homens, porquanto entraram à sombra do meu teto. Ló tenta ser guardião de anjos. Gênesis 19, verso 9. Mas eles disseram: Afasta-te. E disseram mais: Este indivíduo veio como estrangeiro para aqui habitar, e faz-se como juiz em tudo. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E lutaram muito contra Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Lemos em Judas 6,6 que aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixaram o seu domicílio, ele os tem guardado em cadeias eternas na escuridão do abismo, para o juízo do grande dia. Todos os anjos caídos foram estabelecidos temporariamente nas regiões celestiais, Efésios 6:12. Inclusive o próprio diabo. A trajetória de Satanás e seus demônios está no livro de 2 Pedro 2 e Apocalipse 12, 7, 12. Estes anjos são chamados anjos caídos, enquanto estão ali, no seu domicílio. Quando eles saem de lá e entram no mundo dos homens, estão fora de seu domicílio e sujeitos a serem enviados ao abismo de escuridão. Os demônios sabem disso. Lucas 8:31. Os demônios são chamados espíritos imundos porque assumem corpos. Por isso são chamados espíritos imundos, imorais. Veja que naquele texto de Lucas 8:26-39, eles são chamados de espíritos malignos, espíritos imundos, legião, demônios, verso 29. Estes, a quem a Bíblia ali os chama de espíritos, também em Judas são chamados de anjos, que são espíritos em sua natureza. Hebreus 1:14, Judas 6. Muitos não veem a clareza com que nos fala Pedro, 1 Pedro 3:19 e 20. Neste mesmo texto, ele difere as duas palavras, espírito e alma. Estes espíritos não são de pessoas, mas espíritos anjos rebeldes que deixaram seu domicílio para atuar nos dias de Noé e de Ló. E somente no final do texto de 1 Pedro 3:22, ele cita que estes anjos estão sujeitos a Deus, pois a ideia geral que temos é que anjos caídos são uns e demônios são outros, quando são os mesmos. Eles não foram criados, mas assumiram na sua rebelião o estado do mal. Para o mal e para a morte há, número 1, um estado, número 2, pessoas e, número 3, um lugar. Isto é, estado do mal, pessoa do mal e do lugar do mal, o Sheol ou Hades, o lugar de tormento, o inferno, mesmo que o lago de fogo, são lugares do mal. Satanás, os demônios, os anjos caídos são pessoas do mal, isto é, malignas. As regiões celestes, a morte, o mal em si, a angústia, as adversidades, são estados do mal. Quando o anjo caído deixa o seu domicílio e entra na terra, ou em uma pessoa está na terra ilegalmente, porque não tem corpo físico. O corpo físico é o passaporte para estar na terra. Quem não tem corpo físico não pode estar na terra, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhanças, que, havendo prostituído como aqueles habitantes e ido imoralmente após outra natureza, foram postos como exemplo, agora que sofrem a pena do fogo eterno. Ele se lembra de quando os anjos vieram à casa de Ló, Gênesis 19:5, e queriam ter relações com eles, mas não sabiam que eram anjos. Também a outra natureza tem o sentido de outra carne, isto é, contra a natureza, buscando ter sexo com o mesmo gênero. Por isso todas aquelas cidades juntamente foram postas como exemplo de juízo do grande dia. Homens assim não sabem onde fica a porta de uma casa, tal é a cegueira que os acomete. Gênesis 19, verso 10. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar na casa e fecharam a porta. 19:11. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que se cansaram de procurar a porta. Deus revela a Ló o fim de Sodoma, enquanto ele adula os seus filhos antes de sua saída da cidade. Os genros, as filhas, os filhos e a sua mulher amavam aquela cidade. Os anjos não disseram teus futuros genros, mas genros, porque eles conheciam a verdade, que eles viviam à sombra da casa de seus pais, como muitos casais de hoje em dia. Gênesis 19, verso 12. E logo disseram os varões a Ló: a quem mais tens aqui? Teus genros e teus filhos e as tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os,
para fora deste lugar. Quando o clamor chega diante de Deus, é o fim. Apocalipse 11, 1 a 3. Gênesis capítulo 19, verso 13. Porque destruiremos este lugar, porquanto o seu clamor chegou diante do Senhor Jeová, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Parte da família de Ló sai da cidade quando a sua mulher, preocupada com a vida que levava e com os filhos que ficam, olha para trás e é a condenada, um tipo do arrebatamento da igreja. Ló não tinha crédito de confiança diante de sua família. Eram 2 filhas e 2 filhos, por serem em número menor do que 10 em função da intercessão de Abraão. Ló deveria ser um homem brincalhão aos olhos dos seus. Gênesis 19, verso 14. Então Ló saiu e falou aos noivos desposados e às suas filhas e disse-lhes: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor Jeová há de destruir a cidade. Mas os noivos delas acharam que Ló não estava falando seriamente. A demora de Ló requereu uma intervenção divina. Gênesis 19, verso 15. E ao amanhecer os anjos insistiram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Gênesis 19, verso 16. Mas como Ló se atrasava, então os homens pegaram-no pela mão, e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes misericordioso o Senhor Jeová. Assim os tiraram e os puseram fora da cidade. O teste entre o futuro e a lembrança do passado. Ló não era homem de montes, mas de campinas, pois aquelas planícies haviam sido o motivo de sua escolha em habitar ali, perto de Sodoma. Gênesis 19, verso 17. Quando os tinham levado para fora, disse um dos anjos: Escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem detenhas em toda esta planície, foge para o monte, para que não pereças. Gênesis capítulo 19, verso 18. Então respondeu-lhe Ló: Te rogo, assim não, Senhor dos senhores, Adonai. Ló discute com os anjos sobre o melhor lugar para ele, as desculpas. Ele estava diante do anjo responsável por toda aquela destruição e ainda procurava esquivar-se de seus cuidados. Gênesis 19, 19. Eis que o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que diante de mim manifestaste, salvando-me a vida, mas eu não posso escapar para o monte, pois talvez me apanhe este mal antes e eu morra. Homens acostumados ao prazer na hora da perda elegem qualquer lugar para morar, em função da vergonha que passam por causa de suas más escolhas. Quem nasceu para as coisas pequenas não vai aceitar viver em montanhas. Gênesis 19, 20. Eis que ali perto está aquela cidade para a qual eu posso fugir, e é uma cidade pequena, não é Zoar, pequena, onde a minha alma poderia viver se eu para ali escapasse. A presença de Ló e parte de sua família salvou a cidade refúgio, Zoar, um tipo da Nova Jerusalém, não estava na lista da destruição. No Salmo 46, temos uma descrição profética do lugar seguro ao qual seremos levados como igreja, pequeno em comparação ao mundo em que viemos, mas a sua medida não é segundo a medida de homens. Gênesis 19, 21. E o anjo lhe respondeu: Eis que atendi o teu rogo, porquanto não subverterei a cidade de que acabas de falar. O arrebatamento de Ló, um tipo de Nova Jerusalém, um tipo de arrebatamento da igreja. Nada pode acontecer-lhe enquanto não chegar ao Monte Sião. Outra linda e preciosa simbologia escatológica. Deus nada poderá fazer enquanto a igreja ainda estiver na terra.
A Nova Jerusalém será um escape para a igreja não passe pelas tribulações sob fogo do juízo que virá sobre a terra. Zoar é um precioso tipo da Nova Jerusalém. Um lugar alto no monte, Ló é um tipo da igreja que será tirada da terra pela força dos anjos de Deus. Gênesis 19, verso 22. Apressa-te e escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres chegado ali. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Gênesis 19, verso 23. E o sol saía de sobre aquela terra, quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra e de outras cidades ao redor. O ensaio para Gog e Magog. Esta era a promessa de Deus em Gênesis, que jamais destruiria a terra novamente com água, mas com fogo. Mas Sodoma e Gomorra também são tipos perfeitos para demonstrar esta tipologia escatológica, porque demonstra o estilo de vida daqueles dias nos quais o anticristo dominará sobre a terra, quando a impureza sexual será um estilo de vida aceito pela sociedade, garantida por leis que não permitirão sua censura, pois a própria Jerusalém será chamada de Sodoma Egito, pois terá seu verdadeiro nome trocado e seu governo será pervertido e o amor das mulheres será tido como nada. Gênesis 19, verso 24. Então o Senhor Jeová fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde os céus. As cidades dos homens, a beleza das planícies, os homens e o fruto da terra serão tocados no dia do juízo, mas o Apocalipse nos revela que será de terça em terça parte. Gênesis 19, 25. E destruiu aquelas cidades e toda a sua planície, e todos os habitantes das suas regiões, e o que nascia da terra. A mulher de uma virtude é de um tempero só, sal. Ela tinha somente uma virtude, nada mais. Ela se converteu ao ambiente e ao mundo que amava, em sal. A mulher de Ló olhou para trás porque sua vida estava plantada em Sodoma e não tinha futuro, apenas passado. Lá estava toda a sua vida. Por isso ela se transformou no produto de exportação de sua terra. Ela era um produto, era sal. Ela era o tempero fundamental, demasiado, concentrado, somente sal. E era tudo o que tinha a oferecer. Algumas pessoas têm apenas uma única virtude. Sabe-se que são necessárias, mas em demasiado são mortais. Gênesis 19, verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ló estava a ponto de morrer, mas Abraão resolveu voltar ao local da intercessão. Os homens da madrugada têm grandes visões, têm grandes respostas, são intercessores e influenciam, salvam vidas e Deus os respeita. Abraão poderia ir dormir, pois Deus já havia ido, mas ele veio ao mesmo lugar onde estivera intercedendo. Ele continuava exercendo o mesmo ministério, mesmo sem a presença de Deus aparente. Muitas vezes os méritos não são do intercessor, porém o próprio Deus o incomoda e o desperta novamente, quando ainda está disposto a voltar no mesmo lugar onde esteve, em pé, intercedendo diante de Deus. Gênesis 19, verso 27. E Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera intercedendo diante do Senhor Jeová. Agora Deus estava provando que a escolha de Abraão, naquele dia triste de sua separação de Ló, foi segundo a fé, e ainda que se pareça a uma perda diante das circunstâncias críticas, terá o seu prêmio. Abraão teve a resposta de sua decisão pela fé, quando concedeu a Ló o poder de escolha da aparente e melhor parte,
pois Ló recebeu o galardão negativo por causa de sua avareza. Subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Gênesis capítulo 19, verso 28. E quando contemplou a face de Sodoma e Gomorra e de toda a terra da planície, viu que a fumaça subia da terra como a fumaça de uma fornalha. Deus respeita o intercessor. Ló havia escolhido as planícies do Jordão e havia como o Éden de Deus, mas o seu Éden se converteu no inferno. Gênesis capítulo 19, verso 29. Aconteceu que, ao destruir Deus as cidades da planície, lembrou-se do que tinha conversado com Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. O incesto forçado de Ló, o mesmo princípio iníquo de Cã e Noé, a origem de Moabe e Amon. As duas jovens criam que o mundo todo havia sido destruído. Ló resolveu subir contra a sua vontade a montanha sugerida pelos anjos. Veja os prejuízos de viver em uma caverna sem privacidade, a solidão e a falta de testemunhas em nossa vida. É um prato feito para a prostituição. Caverna não tem porta, não tem leis morais, não tem culto a Deus, não tem respeito familiar, principalmente quando a madre faz falta. Infelizmente, esta é a vida comum nos países de terceiro mundo e nos guetos. Bem como nos clubes do primeiro mundo, caverna é outro nome para uma casa onde não há leis de moralidade, nem espiritualidade. Cavernas, lugares onde vivem algumas famílias sem domínio próprio, sem fruto algum de dignidade humana. Era lá que Ló morava com duas filhas promíscuas. Uma era a mentora de todos os planos e a outra a sua escrava. Gênesis capítulo 19, verso 30. E Ló subiu de Zoar, que significa pequena, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e se instalou numa caverna, e ele as suas duas filhas. Elas criam que o juízo havia alçado todo mundo. Muitas mulheres vivem em seu mundo crendo que não existirá solução para a sua solução e tomam atitudes insensatas. Incestos acontecem em cavernas. Gênesis 19, verso 31. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho e não há varão na terra que venha a unir-se a nós, segundo o costume de toda a terra. A astúcia da filha primogênita herda o mesmo espírito da cidade de Sodoma, que não respeitava o mesmo gênero, e agora não respeitava o próprio genitor, o espírito de impureza. Gênesis 19, verso 32. Vem, daremos vinho ao nosso pai e nos deitaremos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Observe como atuam os espíritos familiares. Veja como eles acompanharam os três desde Sodoma e Gomorra. O resultado do uso do vinho sempre foi problemático. Ele engana, cobre a verdade do amor justo e da justiça. E os seus frutos trazem um futuro triste, como foi o de Amon e Moabe. Grande sábio Salomão diz-nos que sua atitude científica, com o fim de provar se a sabedoria se conservava com a bebedice, foi frustrante. Pois não há homem justo que seja bêbado, não há homem sábio bêbado, não há discernimento em pessoas viciadas, não há incesto que se auto-justifique e que se transforme em santidade. Gênesis capítulo 19, verso 33. E elas fizeram com que o seu pai bebesse vinho naquela noite,
Então a sua filha primogênita deitou-se com seu pai, o qual não soube nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. As pessoas que vivem no erro procuram um grupo que tolere a sua vida promíscua. Assim agem as minorias diante da verdade da sociedade. Gênesis capítulo 19, verso 34. E no dia seguinte a primogênita disse à menor: Eis que eu ontem à noite me deitei com meu pai, dar-lhe-emos vinho a beber também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. O mesmo vinho que tornou Noé insensível tornou Ló cego. Da casa de Noé saiu a perversão e da casa de Ló o incesto. Este é o fruto do mau uso do vinho. Gênesis capítulo 19, verso 35. E tornaram a dar vinho a seu pai, e ele bebeu também naquela noite. E levantando-se a menor, deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. 19:36. Desta maneira, as duas filhas de Ló conceberam de seu próprio pai. O nascimento de dois grandes inimigos de Israel, Moabe e Amon. Ló foi o pai da primeira seita patriarcal da história bíblica. Gênesis capítulo 19, verso 37. A primogênita deu à luz a um filho e chamou Moabe, família de um pai, que foi o pai dos moabitas de hoje. Gênesis 19, verso 38. A menor também deu à luz a um filho e chamou Ben-Ami, filho de meu povo, que foi o pai dos amonitas de hoje.